CNN Money está de volta, agora às 6h30 da manhã. Depois de mais de 50 integrantes do governo britânico deixarem o cargo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, deve renunciar hoje, segundo fontes da CNN Internacional e da BBC. Nós vamos direto para Londres falar com a Flávia Duarte, que traz as atualizações. Flávia, bom dia, dia intenso, começando intenso aí em Londres com essas notícias. O que você traz de atualizações para a gente? Pois é, Priscila, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Dia muito movimentado no cenário político por aqui, né? Se ontem, quando a gente conversou, já era difícil imaginar como o Boris Johnson permaneceria no cargo, hoje de manhã, quando a gente acordou aqui, isso já parece algo impossível. Um porta-voz de Downing Street confirmou à CNN que o primeiro-ministro vai fazer um pronunciamento à nação ainda hoje, e fontes aqui da imprensa britânica dizem que ele vai renunciar ao cargo de líder do Partido Conservador. Ele deve ainda permanecer como líder do Partido Conservador e como primeiro-ministro por cerca de mais 3 meses. O Partido Conservador, ainda segundo essas fontes, deve fazer eleições, realizar eleições durante o verão, e o novo primeiro-ministro ou nova primeira-ministra deve assumir o cargo em outubro. Enquanto acontece aí toda essa expectativa para o pronunciamento de Boris Johnson, as demissões no governo continuam, já são mais de 50 baixas na equipe de Boris Johnson, incluindo 5 integrantes do alto escalão do governo. A última integrante desse alto escalão a se demitir do cargo foi a nova secretária da Educação, Michelle Donelan, que assumiu o cargo na terça-feira à noite porque foi para o lugar de Nadine Zahawi, que foi transferido para a pasta das Finanças depois que o ministro das Finanças, Rishi Sunak, e o secretário da Saúde, Sajid Javid, se demitiram na terça-feira. Foram as primeiras grandes demissões aí dessa debandada em massa do governo britânico. Inclusive, o novo chanceler, Nadine Zahawi, já se juntou ao grupo de integrantes ali do governo que publicamente pediram pela saída de Boris Johnson. Ele afirmou que a posição do primeiro-ministro está insustentável, que quanto mais tempo ele fica, mais danos ele provoca a ele mesmo, ao Partido Conservador e à população do país, e por isso ele deve fazer a coisa certa, que é deixar o cargo. Entre os integrantes desse alto escalão, ali do grupo próximo do primeiro-ministro, que já pediram pela saída dele, também estão o secretário dos Transportes, Grant Shapps, e a ministra do Interior, Priti Patel. Agora há pouco, o Palácio de Buckingham se recusou a comentar se a rainha conversou com Boris Johnson já nesta manhã, em meio a toda essa especulação sobre se o país tem, de fato, um governo que ainda é capaz de continuar funcionando em meio a todo esse tumulto, a toda essa turbulência política. A rainha está em Windsor e confirmaram que ontem, o Palácio de Buckingham confirmou que ontem ela teve audiência semanal com Boris Johnson. Aconteceu ontem à noite essa audiência. E há alguns relatos na imprensa britânica, né, esses que o Palácio não confirmou, de que eles teriam conversado novamente na manhã de hoje. O fato é que essa pressão para que Boris Johnson deixe o cargo está cada vez mais forte. Dessa vez, o que dizem por aqui é que, de fato, ele não vai resistir, mesmo assim vai se segurar ainda ao cargo por mais algum tempo, por pelo menos 3 meses aqui, de acordo com fontes da imprensa britânica. Essa onda de demissões, ela veio depois que Boris Johnson pediu desculpas por ter nomeado para um cargo importante de coordenação ali dentro do Partido Conservador um político, mesmo depois de saber que esse parlamentar estava envolvido ali em denúncias de má conduta sexual. Foi apenas mais um entre muitos escândalos desse governo nos últimos meses. A gente tem falado aqui repetidas vezes sobre aquele escândalo de violações das regras da pandemia, as festas ilegais em Downing Street, na residência do primeiro-ministro e sede oficial do governo. Também alegações de corrupção, de violações de regras parlamentares e também de acobertar condutas inadequadas de políticos ali do seu círculo bem próximo. Então, realmente, nas próximas horas, a gente deve ter aí esse pronunciamento de Boris Johnson deixando o cargo de líder do Partido Conservador. É com vocês.
Flávia, acho legal isso que você falou assim no fim, né? Rematando o que foi essa crise, né? Que chega talvez nesse estopim hoje. Então começou com as festas em meio aos lockdowns. Ele foi primeiro-ministro da história do Reino Unido a ser multado pela polícia, né? Depois, ali já tinha uma conversa muito forte sobre renúncia de Boris Johnson, uma pressão muito grande, só que ele vinha se agarrando ao cargo, né? Numa expressão popular, não queria largar o osso, né? E aí agora veio, então, essas novas notícias vieram de denúncias, acusações de abuso sexual de integrantes do governo, e aí a crise parece que escalou, né, com essas renúncias, essa debandada de integrantes do governo. Ao que tudo indica, então, chega num desfecho, então, essa crise nesta quinta-feira. Exatamente isso, Priscila. Foram vários escândalos, inclusive a gente lembra que apenas no mês passado o primeiro-ministro sobreviveu ali, ganhou por pouco um voto de confiança que foi convocado, né, no Partido Conservador ali em relação à liderança dele. Com isso, ele teoricamente teria uma imunidade de 12 meses, pelo menos, até que a liderança dele pudesse ser novamente questionada. Já se falava por aqui em um movimento dentro do Partido Conservador para, inclusive, mudar essas regras do partido para permitir que ele sofresse um novo voto de confiança, mas, pelo jeito, a outra opção, que foi a pressão interna, né, dos próprios integrantes do governo e de líderes do Partido Conservador, surtiu efeito antes que isso fosse necessário. E agora, pressionado, Boris Johnson vai sair, mas continua ali se agarrando ao cargo por mais alguns meses. O que muitos analistas aqui dizem é que ele ainda quer deixar mais algum legado, ele não quer sair, não quer que o seu último feito seja um escândalo e quer aí mais alguns meses para talvez ser lembrado por outros motivos e não por esses escândalos que marcaram o governo de Boris Johnson.